Boa tarde. Bom, pessoal, agora a coisa esquenta, começa a esquentar. A gente fala muito das relações, né? Que então essa gastronomia necessária tem tudo a ver com relações. E quando você pensa o que de fato tem por trás da gastronomia, você tem muita história, muita dedicação, muito conhecimento, mas fundamentalmente muita força de vontade, no sentido de se destacar no mercado que é muito competitivo. E quando a gente fala de alta gastronomia, especialmente no Brasil, que nós temos uma gastronomia tão plural, num país com 6 biomas, num país onde as culturas são tão diversas, né? Você tem que entender como a gastronomia brasileira atua, e dentro disso, se mostrar melhor é sempre um grande desafio. São poucos os chefes, na verdade, são poucos os cozinheiros no Brasil que conseguem ter uma visão holística do que é o Brasil como um todo. Muito embora respeitando as suas origens, respeitando o seu território, da onde você vem. Mas ter essa visão holística, entender e procurar entender cada vez mais o Brasil, é para poucos. É para quem de fato tem no sangue a pesquisa, tem no sangue o conhecimento, tem no sangue, na verdade, até o método, né? Porque para isso você precisa ter método, precisa ter consistência e precisa ter, na verdade, também vontade. Você tem que estar talhado para esse fim, né? E aqui vamos chamar para o palco um dos chefes hoje que faz um trabalho de identidade brasileira como poucos fazem. Ninguém não diria, mas como pouquíssimos fazem. E para fazer esse trabalho, trazendo a sua própria identidade, que é a baiana, que é a paraibana, que é do Nordeste, trazer do Nordeste para cá, ele precisou deixar muita coisa para trás. Ao mesmo tempo, ele ganhou muita coisa. Ele ganhou um conhecimento e o respeito de toda a gastronomia brasileira. Ele se formou com grandes profissionais, né? Ele tem no currículo dele e na formação dele o nosso querido mestre Laurent Soadot, né? Mas fundamentalmente nisso, ele guardou uma essência da sua própria Paraíba, do seu movimento armorial, do seu pensar, da sua forma de pensar a gastronomia, e que hoje ele leva para todas as suas experiências, para todas as suas expedições, que não se limitam ao Nordeste, que vai atrás de todos os biomas brasileiros. Eu quero chamar aqui um grande chefe, um grande pensador também da cozinha brasileira, com vocês, o nosso querido Onildo Rocha. Não pode exagerar no tão grande assim, que chega um baixinho, né? E aí dá ruim. Bom, eu quis provocar um pouco. Eu nem sei se vou passar todos os slides do PPT. E eu botei no título quando perguntaram assim, o que vai ser a sua palestra? Eu vou falar que gastronomia não é afeto. E eu queria causar para ver se as pessoas vinham aqui me escutar. Porque, de fato, quando a gente pensa, as palavras, às vezes, elas são repetidas de forma tão intensa e tão rasa,
que a gente acredita no que está falando, mas não entende realmente o que são as expressões, o que são as palavras, né? E quando a gente vai colocar isso no dia a dia, quando a gente vive a gastronomia, você começa a entender que não é afeto, é profissão, né? É performance, é provocação. Então, e é um negócio, é uma profissão. A gente precisa se entregar a isso, a gente precisa ter disciplina para fazer com que um restaurante ande, né? O restaurante tem tantas nuances, além do amor pela cozinha, além do afeto, além do aprendizado com a avó, com a mãe. A gente tem que entregar resultado, né? A gente tem que pagar impostos, a gente tem que empregar, a gente tem que agradar o cliente, a gente tem que se agradar, né? A gente tem que estar feliz com o que a gente está fazendo. Então me incomoda um pouco sempre colocar a gastronomia brasileira nesse lugar de afetiva, de emocional, sabe? A cozinha brasileira é performance. Hoje a gente tem que ter muita performance para entregar o que precisa ser entregue, cada vez mais, né? E isso é um ecossistema que começou a ser falado lá atrás do produtor, que a gente tem que se aproximar do produtor, que a gente tem que entregar o produtor, que a gente tem que conhecer o produtor. Isso é óbvio que a gente teria que se fazer. Só que também não adianta romantizar o produtor, porque a vida dele também não é fácil. E aí começam a se colocar algumas verdades no meio disso, que, por exemplo, o atravessador. Essa palavra atravessador virou uma coisa assim, tipo, absurda. Mas dentro da cadeia produtiva, se você estudar a cadeia produtiva, é necessário que o produtor fique no campo produzindo e que exista alguém que faça esse intermédio. O problema é que essa pessoa entrou estragando tudo, né? Querendo cobrar absurdamente dos outros, do que está atrás, e entregando para o chefe. Então, essa aproximação foi importantíssima para a gente entender o produtor, para o produtor entender a gente e ver o que a gente transforma o produto dele. Mas isso precisaria equilibrar a cadeia, né? Porque ele entregava um produto muito barato para a gente transformar numa entrega do prato absurdamente cara. Óbvio que dentro disso tem eu nem vou entrar nessa, que tem uma precificação que tem que ser feita, que é um absurdo, que quando a gente se enxerga nisso, a gente faz, puta, o que eu estou fazendo? Né? Então, eu fiz dividi um pouco um vídeo, falar um pouco do Notier. O Notier é o restaurante que eu tenho aqui em São Paulo, que foi o que me trouxe para São Paulo. Eu sou paraibano. Eu abri o restaurante em João Pessoa, chamado Cozinha Rotia. Com a minha escola francesa, eu sempre fiz a escola francesa, mas falava, eu não vou fazer cozinha francesa. E os franceses ficavam meio putos comigo. Mas, enfim, eu sou brasileiro. Eu acho que a gente faz muito melhor o que a gente vive do que o que a gente simplesmente estuda. Eu acho que uma junção dos dois é excelente. Mas a gente só estudar algo que a gente não viveu, a gente não vai fazer tão bem como quem teve os dois. Então, eu peguei a metodologia francesa, apliquei a metodologia francesa dentro dos ingredientes que eu tinha no meu entorno, que é muito simples, porque sempre se coloca nesse lugar, que o ingrediente que a gente tem ali muito próximo é simples, o que a gente gosta sempre é o que está muito distante, né? A gente sempre tem, o brasileiro principalmente, eu falei um dia desse, virou uma polêmica, os restaurantes italianos, japoneses, eles são muito mais bem aceitos pelo brasileiro do que o próprio brasileiro. A comida brasileira é para estar em casa. E quando eu abri o restaurante, era isso que acontecia. Então, eu tive 2 anos de prejuízo. Porque eu fazia cozinha brasileira, com ingrediente paraibano, para paraibano comer. E eles não queriam sair de casa para comer aquilo. Eles queriam sair de casa para comer comida francesa, foie gras, salmão, entre outras coisas. Então, aquilo não agradava. Mas era aquilo que eu tinha dentro da minha essência que eu queria fazer. A partir desse momento, eu já comecei a entender que a cozinha não é afetiva. Então, assim, eu já não fui aceito, né? E aí, insisti. E começaram a vir jornalistas
começaram, a Prazeres da Mesa é um grande veículo de transformação na vida, eu acho que 99,9% dos chefes que tem no Brasil, porque faz essa junção, faz a gente conhecer, começou a fazer a gente conhecer os outros estados, conhecer os outros chefes, começar a fazer essa elaboração de identidade, e começaram aí os jornalistas a escreverem sobre a minha comida, sobre a minha cozinha, como cozinha fusion, cozinha franco-paraibana. Era lido o que escrevia, mas não era identitário. Eu não me sentia representado naquilo. Mas eu também não sabia identificar. Então, a culpa estava ali dividida. Até que um dia eu falei, cara, eu tenho que descobrir o que é a minha cozinha. Quando você pergunta, o que é a sua cozinha? Eu falava, uma cozinha de insumo nordestino, de insumo paraibano. Mas não tem um título para vender, né? Hoje tudo é marketing. Então, eu comecei mas eu sempre gostei de estar muito profundo, eu nunca muito superficial. E aí eu comecei a ler mais e encontrei no manifesto do Ariano Suassuna, que é paraibano, que também tinha isso, eu queria encontrar tudo dentro da Paraíba, Paraíba meu mundo. E aí comecei a procurar, dentro da estrutura dele, o que ele podia me trazer para que eu me identificasse. E tem um manifesto armorial, que é exatamente, não só o que eu fazia, como o que muitos brasileiros cozinheiros queriam fazer, e ainda não tinham esse norte, que é o movimento armorial. Que é exatamente, ele eleva o produto do estado popular, tá? Um produto que não tem valor, e leva a erudito. E era justamente o que eu fazia. Eu pegava o maxixe, o feijão verde, a nata, e trazia para o restaurante para botar no prato e para aplicar técnicas diferentes. Então, eu comecei a entender que o feijão verde, que eu era criança e chegava na casa da minha avó, abria a panela, fazia, o que é que tem para almoçar? E falava, um feijão verde. Eu abria a panela e o feijão estava marrom. Eu falei, mas por que esse feijão está marrom se vocês estão chamando de verde, né? Porque ele foi verde. E eu encontrei essa mesma dificuldade depois de anos, quando eu comecei a trabalhar o feijão verde, e os clientes falavam assim, mas o feijão verde é um tipo de feijão? É uma espécie? Eu falava, não, ele está simplesmente verde. Todo feijão um dia foi verde, foi fresco. E eu comecei a mudar isso, comecei a falar que era feijão vivo, para as pessoas poderem entender. Ele tinha acabado de sair da fava do feijão e ele estava fresco. E aí foi a primeira mudança dentro da minha criança. Eu escutei uma palavra chamada branqueamento, que deixava a porra do feijão verde. Continuava o feijão verde. E eu comecei a estudar isso e repetia esse branqueamento inúmeras vezes para conseguir chegar no núcleo do feijão, para que cozinhasse o feijão, mas que ele não perdesse a cor, enfatizando a cor verde e enaltecendo a clorofila e o sabor que eu queria, porque, na verdade, aquele feijão marrom era o feijão extremamente cozido, que oxidava, ele soltava uma cápsulazinha que ele tem, oxidava e ele ficava marrom. Foi a grande descoberta da minha vida. Até hoje eu faço isso, e até hoje as pessoas ainda se admiram de comer um feijão verde. Falaram, esse feijão está cru. Imagina, na minha cidade, onde as pessoas comem esse feijão no cotidiano, chegar num restaurante com toalha na mesa, com taça de cristal, e comer um feijão cru, não vai dar certo, óbvio. E quando essas coisas começaram a sair, as matérias começaram a sair, começaram as pessoas a entenderem que eu fazia algo diferente, que estava sendo visto pelo resto do país. E aí isso me chateia ainda mais, porque precisou alguém de fora falar de mim para o meu próprio povo, para eles comerem a própria comida. Olha que loucura isso, né? E aí vocês ainda querem me dizer que a cozinha é afetiva? Aonde? A minha comida ela pode causar afetividade para alguém. Mas o trabalho que a gente tem para colocar a cozinha, a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter cálculo, a gente tem que saber até onde o ingrediente vai, como porcionar, quanto tempo eu vou soltar o prato, quantas pessoas vão vir naquele dia, sabe? Assim, são muitas coisas que a gente precisa para ser profissional. Profissional é isso. Na minha geração, a gente levava porrada de todo lado. Hoje, não existe, e está certíssimo não existir. E hoje há uma disruptura que a gente critica dentro da cozinha, com os meus colegas, e fala, essa nova geração, puta, cheia de mimimi.
Essa nova geração difícil, eu já me vi falar isso várias vezes. Existe a mimimi. Não estou dizendo que não existe. Mas eu acho que existe a gente entender o que é que realmente a gente quer. A restauração, o que é a restauração? Né? Precisa sofrer para entregar? Precisa ser massacrado para entregar? Sabe? Precisa estar todo mundo muito rígido, trabalhar 14 horas, 12 horas, não ter intervalo, descansar dentro da câmara frigorífica, fazer... Não, cara, acho que não. Acho não, tenho certeza que não. A coisa precisa ser recalculada. Se você precisa desse tipo de coisa, desse número de pessoas dentro da cozinha para soltar um menu de degustação de 12 tempos, faz um de 4. Rever o que precisa ser revisto. Mas não dá. Para uma ponta, está fazendo um trabalho absurdamente massacrante para entregar para um número de pessoas muito pequeno. Não sou contra menu de degustação. A gente tem no restaurante menu de degustação. Eu não sou contra, estou querendo provocar mesmo, provocação. Acho que a gente precisa pensar, parar, sentar, pensar e entender. Será que é esse caminho que eu quero, sabe? Dos dois lados. Como cliente, como dono de restaurante, como cozinheiro, como chefe. Vamos pensar. Quem gosta de sofrer? Muita gente gosta. Ninguém respondeu, mas muita gente gosta. E tudo bem para essas pessoas que gostam. Eu acho que o estado de espírito que o alimento passa, desde que é colhido até a entrega, ele faz parte também dessa cadeia. Então, eu tenho um vídeo que o Notier, ele foi construído, pensado o projeto, para ser um restaurante que faz pesquisa e traz essa pesquisa para o prato. Mas a gente vai em loco fazer essa pesquisa. A gente viaja, escolhe uma região, viaja com um grupo de pessoas incríveis que fazem tanto faz a curadoria quanto faz a pesquisa, captação de imagem, jornalista. A gente tem um patrocínio que garante fazer isso, porque se eu tivesse um restaurante não iria conseguir pagar isso, e que me dá essa possibilidade de ver e entender o ingrediente em loco. Eu não pego o ingrediente e conheço. Eu conheci o açaí. Se eu conhecesse o açaí aqui em São Paulo, eu ia conhecer um açaí doce, batido, cheio de outras coisas, substâncias. Quando você vai no Pará, você conhece o açaí de onde ele saiu para o mundo e onde o mundo consome completamente diferente de onde ele saiu. Alguns já pararam para pensar nisso, né? O mundo inteiro consome um açaí diferente de como ele está lá no mercado de ver-o-peso, sendo batido na hora, comendo com peixe frito e farinha de tapioca. Então, a possibilidade de ir no lugar e ver o ingrediente sendo utilizado culturalmente, no dia a dia, da forma que ele foi extraído, isso é sem preço, realmente. Então, dentro disso, a gente faz pesquisas e grava tudo, e filma. E eu trouxe para vocês um vídeo que mostra 3 etapas da construção dessa pesquisa. A primeira etapa, eu estou fazendo cola aqui, tá? Que o HD já não está mais... A primeira etapa, a gente identifica ingrediente dentro da cultura regional. E vou pedir para soltar essa primeira parte dele. Será que tem algum brasileiro que não conhece a raiz mais famosa do Brasil? A minha relação com a mandioca, com o aipim, com a macaxeira é como a de todos os brasileiros, né? Todo mundo utilizou ou usa essa raiz tão brasileira em algum momento da vida. Mandioca, Itaetê, Chapada Diamantina, Bahia. Tava sentada na pedra e saudade a pedra abalou. Amanhã eu vou embora e saudade eu não vejo meu amor. Ai, ai, saudade, eu não vejo meu amor. Essa daí é o quê? Macaxeira ou mandioca? Mandioca. Essa é mandioca. É. Como é que consegue identificar? E a macaxeira, a casca dela é rosa. Ah, entendi. A E macaxeira tem a macaxeira também, que a casca é branquinha assim, ó. Aham. Que a gente chama de aipim branco. Né, Bora?
Fechando de empim branco. Porque na minha terra, eu sou da Paraíba. Então é aqui Nordeste também. Na minha terra é tudo macaxeira. E a gente difere o seguinte, aqui cozinhou e aqui não cozinhou. Aqui ficou, tipo, macaxeira manteiga. É aquela que desmancha, que fica O empim-manteiga, branquinha. nós chamamos aqui de empim-manteiga. A aipim-manteiga, olha aí, engraçado demais, né? Porque o Brasil é grande demais. Cada lugar tem um nome diferente para a mesma coisa. É. Eu vi que você prova, você parte aqui e aí bota a língua para ver. Pra ver se tá doce. É que esse é diferente. Eu também se marga. Essa é doce. Não é não, é mandioca. Deixa eu ver. É tudo igual, mulher. Não é não. Será que ele não tá com bala na boca? Tô não. Achei tudo igual. Tá igual, é? Mas eu não sou especialista, né? Vocês é que sabem. Então, aí você começa a entender o ingrediente no lugar. Imagina, a mandioca, eu não, na Paraíba se chama macaxeira, tudo é macaxeira. Macaxeira manteiga, macaxeira que cozinha, macaxeira que encruou, macaxeira branca, boa, ruim. E no Brasil é gigante, tá? Então tem várias formas de entender. E aí a gente vai aprendendo isso a cada lugar. Mas o mais importante é você ver, essas senhoras, elas estão exercendo a profissão delas. Ali, sentada, cantando, fazendo farinha, descascando. É uma comunidade na Chapada Diamantina e elas produzem a mandioca. E essa mandioca é vendida a 80 e poucos centavos. E aí vem alguém no meu restaurante, come uma farinha de mandioca e fala, eu lembrei da minha avó. Eu lembrei da minha mãe. Lembrou, real. Tudo bem. Mas é o trabalho dessas pessoas. Não adianta a gente desmerecer, dizendo que é uma lembrança afetiva, e não entender e não qualificar como um trabalho, como uma profissão. E é tão dito e tão provado que isso não é visto como profissão que não tem preço. Custa 80 e poucos centavos. Então, o Sebrae me contratou, o Sebrae do Piauí, há muitos anos atrás, tipo 2014, eu acho. Muitos anos atrás, 2014, cara. Me contratou para ir em Barra Grande e fazer um estudo para ter a identidade gastronômica do lugar, porque eles fizeram uma entrevista para todas as pessoas e elas não sabiam entender qual era a identidade gastronômica deles. E por isso, não tinham uma identidade gastronômica. Eu falei, não, pelo amor de Deus, uma família que tem 2 pessoas, existe uma identidade gastronômica, como uma cidade não tem. Né? E aí, rápido, em 3 dias, a gente descobriu que tinham mais de 5 casas de farinha. Em menos de 100 quilômetros, assim, tinham mais de 5 casas de farinhas diferentes, que faziam farinhas diferentes. E que os hotéis que estavam ali do lado não consumiam dessa farinha. Eles compravam a farinha que vinha do Piauí industrializada. E aí eu e mais 2 amigos, e uma amiga que é daqui de São Paulo, que mora em Barra Grande, inclusive fez todo o plano diretor da cidade, desenvolveu vários estudos lá. Nós começamos a fazer uma campanha para a utilização da farinha desse lugar, porque esses lugares iam parar de produzir farinha. E a gente fez um estudo com eles de utilização da farinha de mandioca sem ser para fazer farofa e pirão. A gente fez de mais de 14 pratos diferentes, usando a farinha de mandioca sem que ela fosse farofa e sem que ela fosse pirão. E a gente fez esse workshop, ou um treinamento para todos os cozinheiros dos restaurantes, dos hotéis da cidade, e contanto que eles comprassem a farinha local. E essa farinha que custava 85 centavos, depois dela passar por uma roupagem, de uma embalagem bonita, de uma história bem contada, de um slogan, ela passou a ser vendida de 85 centavos por quilo, por R$ 55,00, 500 gramas. Porque estava numa embalagem bonita, porque tinha vindo alguém contar uma história, e que a farinha agora era boa. A mesma farinha. Se brincar, ela até ficou pior, porque foi embalada. Mas é isso, sabe? É esse ciclo que a gente tem, que a gente sabe, mas que às vezes não pode ser dito, ou é mascarado, para dizer que é tudo muito fofo, muito bom, muito legal. Né? A segunda parte do vídeo, que
Não sei se vai conseguir soltar. A gente estava com... Ela vai contar um pouco do ingrediente e do processo. Oi? Ah, alguém tossiu. Vai lá, solta a segunda parte aí. Faz 64 anos que eu faço farinha. Eita, bicha arrochada. Quando eu nasci, meu pai já era vaqueiro, Ah, mas a minha mãe sempre trabalhava na roça. sim. Meu pai no campo e minha mãe na roça. Aí a gente foi crescendo, né? E foi vendo o procedimento dela, como ela ia para casa de farinha, levava a gente já grandinha, pra cada qual tinha uma faquinha, já ia raspando a mandioca, né? E a gente aprendeu, né? Boa. Hoje, o que eu sei de procedimento de mandioca, eu agradeço a minha mãe, Sim. né? Agradeço muitas coisas que eu sei hoje, eu agradeço ela. Qual o processo todo? A senhora me contou que os homens arrancam a mandioca do roçado É, e traz para cá. é. E aí depois de raspar, quais são os processos? Depois dela raspada, aí ela vai lá pra dentro, né? Sim. O bulinete. Certo. Aí passa ela, ceva. Depois que ceva. O bulinete é como se fosse um moinho. É. Pra ralar ela. É, Que aquela antigamente caixa era na ali. mão, né? É. Ficava É. Aí é só nós levando aí no balaio e ele lá tomando Moendo. conta. É, moendo lá. Aí quando tem uma boa quantidade no coxo, que o coxo tá cheio, aí ele para de cevar e vai pra prensa. Quando aquela massa enxugou, ele tira da prensa, já leva para outra máquina para processar a massa. E da massa, depois que ela está selecionada, o funcionário pega ela e leva pro forno para secar, para fazer farinha. E fica passando fica- as espátulas, É. que antes era no rodo. No rodo era, hoje não. Joga Hoje pra é. cima e vai É. e volta. É, hoje não. Até secar ela todinha. É. Falar sobre a mandioca no Brasil é muito difícil, porque cada região tem uma forma de tratar e de identificar. É. A mandioca, a macaxeira, o aipim, a gente fala sempre que é o mesmo produto. Mas aqui com vocês eu estou aprendendo que não. Que o aipim doce é a mandioca que vende na feira para cozinhar, a macaxeira é a que serve para fazer a A farinha. farinha. E ainda tem uma outra que é mais amarelada, que eles falam que é a mandioca brava, que é a que geralmente usa para fazer o tucupi. Então, na verdade, a gente precisa juntar todo mundo do Brasil que trabalha com mandioca e discutir junto, para ver se a gente consegue resolver esse problema. É. E é bem isso mesmo, porque cada um fala uma coisa e a gente não consegue chegar, falta um Escoffier para identificar tudo isso. Bom, eu vou trazer os meninos aqui, o João, que é meu chefe de produção lá, e os meninos... De onde são os meninos? Senac? Fala aí. Grita aí, de onde vocês são? De onde? Eu não entendi, você vai falar. Brás Cuba. Boa. Então vamos lá, vamos me ajudar aqui. O que é que a gente vai fazer aqui? Dentro dessa pesquisa lá que a gente fez para o Piauí, o que a gente mais precisava entregar para eles era uma farinha de mandioca com a utilização que não fosse farofa e pirão, porque era uma coisa que todo mundo fazia que já tinha uma baixa autoestima, vamos dizer assim. Ninguém queria comer farinha, farofa e pirão, que eu amo, mas a gente precisava trazer novidade, trazer coisas diferentes. E aí, água, sal e farinha. É isso aqui. Água, sal e farinha. Essa mesma receita, a gente abre no cilindro, chapeia ela e ela vira essa tortilha de mandioca. Essa mesma receita, se eu faço menor, eu frito por imersão, ela fica uma infladita, uma gordita, né? Ela infla e a gente pode quebrar, rechear. E essa mesma receita, se eu faço ela bem fininha, eu processo a farinha, quase transformo ela numa fécula, processo bastante, eu faço ela muito fina, e aí eu fecho ela como se fosse um gyoza, e ela vira um pastelzinho cozido no vapor. Então eu posso fritar, vou fechar aqui só para vocês entenderem. Ele é muito frágil, porque não tem glúten, então não tem
E você fecha ele pequenininho, faz no vapor, e a gente utiliza como se fosse um pastelzinho cozido no vapor. Então ela pode ser processada vapor, fritura, ela pode ser assada no forno, vira um biscoito crocante, ou ela pode ser cozida. Então, assada, frita, então é isso. É farinha, água e sal. Simples. E aí eu posso botar o recheio que eu quiser, não tem glúten, que hoje tem problema de processamento do glúten. E aí hoje a gente vai trazer, a gente faz ela na panela aqui, ó, chapeia, tá pronto. Depois de chapear, a gente põe ela num lugar abafado, para o vapor poder deixar ela maleável, porque se deixar ela fica seca, vira um biscoito. Posso fazer uma tostada nela. E aqui a gente vai fazer ela com beterraba. Então a gente vai juntar duas raízes. A gente chama de mole de beterraba. A gente está usando a tortilha, só que de mandioca, está usando mole. Então estou entrando para o lado mexicano, que a Luana e o acabaram de falar sobre isso, que eles usam ingredientes brasileiros, mas respeitando a minha gastronomia, o meu entendimento do ingrediente cultural meu brasileiro. Então a gente faz uma espécie de mole, a gente fermenta castanha de caju, processa a castanha de caju, junto com especiarias, a beterraba, e faz esse mole que vai estar por dentro da receita. Vocês vão provar, tá? Ainda bem que não veio mais de 100 pessoas, porque senão estava ferrado. E vai colocar também uma beterraba assada e nabo. Nabo e semente, e o que é isso aqui? Broto. E a gente vai fechar ele e vai passar para vocês provarem. Mas é isso. O que eu queria muito trazer para vocês, deixar uma semente aí plantada para quem é cozinheiro, para quem está em processo de ser cozinheiro, para quem é empresário, para quem é jornalista de gastronomia, para quem trabalha com gastronomia. Todo mundo aqui tem alguma ligação com gastronomia, nem que seja só comer. Então, alguma ligação tem, porque não estaria aqui escutando. É que a gente realmente precisa repensar os processos, sabe? E que todo processo que vem com ruptura, ele vem com problemas, ele vem com rejeições. Então eu considero hoje, essa nova geração, que todos nós estamos colocando como tipo, meu Deus, lá vem. Que na verdade, na moda tem um nome bonito, que é prêt-à-porter, né? Tipo, a moda que incomoda. É aquela moda que a gente vê na passarela, aquelas ombro gigante, sai não sei o que, ninguém vai sair na rua com isso. Por que essas pessoas estão lançando isso? Ninguém vai sair na rua com isso. Mas aquilo lança tendência, aquilo lança uma provocação. De repente está aquilo um pouquinho menor, ficou chique, está todo mundo comprando. A gastronomia é a mesma coisa, a alta gastronomia é isso, essa provocação. Às vezes um prato muito amargo, um prato muito azedo, tudo muito pouquinho, que é para a gente poder passear por todas essas nuances e depois aquilo virar uma tendência. A fermentação foi isso, né? Tudo que era fermentado antigamente era estragado. E era muito ácido, muito forte, E com o tempo, a gente foi entendendo que as coisas estavam evoluindo e que as coisas a gente podia dosar, né? Então, é o que a gente tem hoje aqui. Eu queria pular para a última... Não sei se vocês podem pular aí. O último slide antes do obrigado. É isso. A gastronomia, ela é muito, muito mais do que afeto. É uma força criativa, né? Uma expressão construída entre performance e poesia, ciência e criatividade, tradição e vanguarda. Sigamos, então, em busca constante por inovação, excelência, técnica, enquanto honramos nossas raízes culturais. Obrigado. Perguntas, pode fazer. Perguntas. Enquanto estão terminando de cozinhar. Perguntas. Alguém aqui. Miguel está escutando só para contrapor tudo que eu falei agora. Claro. Todo mundo, né? Mas se a cozinha não é efetiva, porque é que fazes o feijão da tua avó? Se a cozinha não é efetiva, eu faço o feijão da minha avó
E o feijão da minha avó vai ser afetivo para quem comer ele. E vai ser afetivo para mim também. Mas o processo, se eu fizer esse feijão no restaurante, eu não posso fazer o processo que a minha avó fazia em casa completamente. Eu tenho que adaptar. A não ser que eu faça igual a Mara Salles, que é a rainha, por isso que ela é tão gigante. Sim, quando tem premiação, que fala assim, está concorrendo Notier, Tordesilhas e Mocotó. Eu falo assim, puta, para que eu vou, né? Para que eu vou? Então, assim, cara, Tordesilhas, ele tem que sair ao concurso já, não devia deixar a gente aparecer um pouquinho na premiação, porque a Mara, uma das minhas maiores tristezas foi não poder ter aula com a Mara, porque quando eu botei o pé na universidade, ela estava saindo. Então, ela corrigiu isso 10 anos depois, me chamando para fazer o aniversário de 25 anos de Tordesilhas. Eu cozinhei junto com o Rodrigo, com o Jefinho, aí quase que eu não cozinhava, me tremi inteiro, cozinhar com a galera inteira. Mas é isso, o feijão da minha avó é afetivo, a comida que a gente lembra, né? Tem uma coisa que eu quero falar enquanto os meninos estão falando ali. Eu fui atrás, porque eu acho ótimo isso, eu fui atrás de botar no Google, que agora a gente é o pai dos burros, né? Gastronomia, botei no Google. É a arte, a ciência e a cultura de preparar, apresentar e apreciar alimentos e bebidas. Ela abrange muito mais do que apenas cozinhar. Inclui o estudo de ingredientes, técnicas culinárias, a história por trás dos pratos, em relação entre amigos, beleza. Aí eu coloquei separado. O que é afeto? É a capacidade de sentir e expressar sentimentos e emoções, como amor, carinho, amizade e ódio. Então, afeto não é só a parte boa. E ódio. E criar vínculos com pessoas, animais, objetos e ideias. Você viu que a gastronomia é ciência a ciência da cozinha, e o afeto, ela é tanto para o bem quanto para o mal. Aí, beleza. Aí eu ponho aqui, gastronomia afetiva. Aí o que é que vem? Que é a culinária que evoca memórias boas. Então, assim, não traduz, cara. Por quê? Se afeto, ele tem os dois lados, por que quando eu falo gastronomia afetiva, ela é só boa? Por que ela só traz o afeto virou essa coisa do coração, do sentido? Eu estava conversando com o Miguel, eu fiz uma palestra em Lisboa, foi quando eu conheci ele, há alguns anos atrás, e eu já tinha feito essa palestra algumas vezes, e a gente sabe no momento que as pessoas riem, que as pessoas se manifestam, e eu fiz a palestra inteira, estava lotado, eu fiz a palestra inteira e todo mundo calado, ninguém expressava um sentimento. Todo mundo calado. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus. Terminei, tipo, angustiado. Falei, ninguém gostou da porra da palestra. Ninguém entendeu. Será que eu não falei certo? Aí fui para o meu amigo que estava do lado. Falei assim, um amigo não. O amigo que estava do lado, que era o João Ferraz, que foi quem me apresentou. E logo depois do João, estava o dono do evento, que chama Paulo Amado. Aí eu falei para o João, e aí, João? Puta, foi demais isso aqui. Mas ninguém se manifestou. Aí eu falei, Paulo, e aí? Ele falou, foi muito sentido. E eu, puta merda, o que quer dizer isso, né? Foi mal, então. E aí depois eu pensei, o que quer dizer? Ninguém me respondia. O cara falou, não, sentido quer dizer que foi muito do coração, que teve muito sentimento. Então, é isso, né? A gente tem essa coisa de ter esse sentimento aflorado, mas, por trás disso tudo, tem que ter disciplina, tem que ter foco e fé. Alguém quer fazer uma pergunta aqui? Aqui. Respondi, Miguel? Corri um pouco. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou um pouco em choque. Sério? Não Sim. Fique. A ideia era essa. Né? Então você conseguiu. Não é bem uma pergunta. Eu trabalho eu sou dona de restaurante. Uhum. Eu também cozinho. E o que me levou a abrir um restaurante foi as minhas memórias afetivas, né? Pois bem. Eu perdi a minha mãe com 9 anos de idade, e naquela época, na minha família, não tinha o costume de tirar foto, então eu não tenho uma foto da minha mãe. Uhum. Então, eu tenho
não tenho praticamente nada mais de memória de como que ela era, né? Assim, nada. E o que me conecta a ela é a culinária. Sim. Era o que ela fazia, os ingredientes que eram usados na minha casa. Então, porque a cozinha, ela é muito difícil. Você tem que gostar, você tem que ter um porquê. E o meu porquê é essa conexão que eu tenho com minha mãe. Tanto que eu tenho um prato chamado Lembranças de Manhã, que era um peixe que ela fazia para a gente, né? Eu sou do Nordeste, eu sou do sertaneja, na verdade. Só que eu moro há 12 anos em Lençóis, na Chapada Diamantina, e eu estou vindo de lá mais uma vez para participar da sua palestra. E vou repensar de tudo. Não que você repense, falou, assim, não repense. porque Não é isso. Me chocou bastante. A memória afetiva, ela existe, ela é real. O que eu quero colocar, lembranças de manhinha, não é isso? Quantas vezes lembrança de manhinha já não trouxe problema no meio da operação? Não preciso dizer mais nada. Aí você foi muito profundo, né? Mas toda vez quando eu vou falar do prato, quando Emociona, me emociona toca, profundamente. óbvio, mas e tem que continuar. E como Somos não humanos. é a afetividade? Né? Somos humanos, é isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode colocar só nesse lugar da emoção. Que para isso claro gerar que emoção... quando você abre o negócio, você quer ter isso, retorno, né? isso. Não mas você fica muito mais, para mim, faz muito mais sentido eu ter essa conexão, eu ter um porquê. Sim. Porque senão eu já tinha deixado, você entendeu? Se não tivesse um porquê. É exatamente isso. É isso. Quando tiver memória de manhã, tiver dando problema, aí você lembra. Mais alguém? Mais alguém? Aqui? Opa, tem. Boa tarde, Lucília. Para mim, o que você falou faz todo sentido. E ela te mata, ela te salva. Mas ela, para mim, ela é uma inspiração, ela é um propósito. Então, eu me rendo mais uma vez e agradeço essa provocação que você proporcionou a todos nós. Eu estou emocionada porque eu tenho uma grande admiração por você. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Mas é isso, a ideia é a gente repensar mesmo, sabe? Pro lado bom também da coisa, né? Mas não ficar nesse lugar só do emocional, né? Sair dessa coisa de tipo, a gente precisa fazer como as lembranças de manhã seja lucrativo, né? Manhã, você vai me deixar lembranças boas, manhã. Tem mais alguém? Boa tarde. Sim. Sou baiano e vi que você trabalhou com o Godó. Isso. Eu conheci o Godó na Chapada Diamantina, em um congresso de gastronomia, mas conheci pela vizinha da casa que eu estava, que ela ofereceu para a gente, em nenhum outro restaurante eu vi o Godó. Isso. Foi um prato que ficou à margem de um congresso gastronômico que estava acontecendo na cidade de Mucugê. E você trouxe o Godó como um brilho assim, para o cardápio, deixou em evidência esse prato no cardápio. Eu queria entender seu ponto de vista de como trabalhar esses pratos que são marginalizados, mas tão ricos em sabores, numa alta gastronomia, né? Quando a gente traz para cá, para um cenário que tem mais evidência, mais holofote, com mídia e tudo mais. É isso. Obrigado. Como se chama? Você é da Chapada. Não, você é da Bahia, mas foi para o Congresso Chapada. Então, a Chapada hoje, se você vai em Mucugê ou vai em... Qual outra cidade que a gente comeu o Godó? Não foi em Mucugê, foi em Lençóis. Você é de Lençóis? Você está em Lençóis? A gente não encontra o Godó para vender, é raro. Ou tem um dia certo ou não. E a gente encontrou, a gente gravou com ela, inclusive, e levou daqui de São Paulo. Sim, levou quem? Levou Ieda de Matos. Ieda Matos, para estar junto com a gente lá e produzir o Godó de banana. E aí a gente vai entender aquilo profundamente, traz para a cozinha, conversa com os cozinheiros, mostra os vídeos, fala como aquilo foi criado, a história, e a gente consegue introduzir aquilo dentro
de um menu que seja aceito por uma população maior, que entenda com crocância, com acidez, com doçor, faz o controle daquilo sem perder a originalidade cultural, né? Então é isso, a gente encontrar, é isso que vocês estão comendo, que é uma coisa muito simples que eu decidi de última hora, que Cláudia quase tem um infarto quando eu falei assim, eu vou fazer degustação, porque eu precisava mostrar para vocês, porque, pô, falar, ok, mas traz o tátil, né? O paladar, os sentidos faz muito a ver, e a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que pegar essa cultura, esses sabores que a gente encontra lá e traduzir para a gastronomia, para o prato, para empratar e dizer assim, olha, isso aqui... Inclusive, o godó, a gente fez várias versões de godó, né, João? O último era uma empanada. Não, era o chinchim de galinha que era empanada. O godó virou uma tartelete. Isso, a gente fazia uma tartelete com um purê de banana, carne seca, todos os ingredientes, trazendo texturas diferentes para os ingredientes, mas com o mesmo sabor. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Aqui. Eu. Paraíba? Oi, ih, lá vem. Olha só, você tem uma filha extraordinária que você colocou na cozinha, com memórias de mainha, de painho, de vozinha, de tudo. E você colocou numa escola técnica, enfim, está dando uma formação extraordinária. Como é que você conduz essa culinária afetiva que todos nós temos, né, lembranças, e que provavelmente no futuro as crianças vão falar que elas gostam de comida japonesa sem ter nenhuma avó, nem mãe, nem nada de nipônico na história. Como é que você conduz isso? Como é que você está ensinando para sua filha essa culinária do painho e não da mainha? Então, a minha filha, André, é jornalista, então sabe muito da minha história, porque foi escreveu 2 matérias incríveis comigo, uma delas foi uma das matérias que transformou a minha carreira, foi uma matéria gigante sobre o armorial, foi a primeira pessoa que botou isso, de fato, na capa do caderno Ela, do jornal O Globo. Então, assim, tipo, oi, né? Que é isso? O que está acontecendo? Sobre a minha filha, o que acontece? Minha filha escolheu ser cozinheira. E eu nunca imaginei que ela seria cozinheira, porque ela via o quão árduo era a profissão. Eu, em 2012, tive um burnout que não sabia o que era isso. Então, eu era espelho do que eu via, né, dos meus antepassados, que era essa cozinha irritada. Eu achava que todo mundo estava contra o que eu estava fazendo, todo mundo queria derrubar, então eu sempre achava que nenhum cozinheiro estava fazendo certo, e pirei, né? E passei 1 ano sem conseguir entrar na cozinha. Toda vez que chegava perto do restaurante me dava taquicardia, falta de ar, e eu não conseguia, e isso me afastou. E ela passou por todo esse processo, viu isso acontecer, e eu falei, jamais nenhum dos meus filhos, tenho 2 filhos, vai ser cozinheiro. E ela, impressionantemente, é cozinheira, e é uma excelente cozinheira. E ela é impressionante como ela pensa exatamente igual a mim. Quando todos esses anos ela prestou atenção a mim sem que eu percebesse. E foi muito, muito impressionante que a gente fez uma matéria do Dia dos Pais, uma gravação, e me botaram numa cozinha separado dela. E entregaram a gente os mesmos ingredientes, sem a gente saber o que ia fazer. E na edição, era emocionante. As perguntas que eu fiz para os ingredientes, ela fez exatamente igual, sem a gente se ver, sem a gente se falar. Eu perguntei sobre louro, que eu amo usar, e quando ela viu os ingredientes, falou, tem louro? Daqui a pouco ela pergunta, o coentro... Então, assim, e a gente fez o mesmo prato, ela na versão fria e eu na versão quente. Exatamente igual, sem se falar. É impressionante. Então, assim, é isso. Não tem muito o que explicar. É o prestar atenção, né? É o foco ali do que viveu, venceu, e foi... sou eu, vários anos mais nova. É cozinha afetiva.
Mais uma pergunta lá, uma só, vai. Aqui também? Então tem uma aqui e outra Tem uma aqui lá que já e está com o terminamos. microfone aqui, ó. É. Sim, boa tarde, chefe. Eu fiquei... Aqui, perdão. Aqui. Ó. Eu fiquei bastante curiosa para saber se não o afeto, né? O que leva um cozinheiro, um chefe, um empresário, enfim, a passar por todos esses processos, desenvolver um trabalho que tem tantas nuances, requer tanto esforço, dedicação e cuidado com o padrão, enfim, todas essas coisas que exigem para que a gente tenha essa performance. O que te motiva a realizar esse trabalho? Tem vários caminhos. O último seria o afeto. Tem o que você se identifica, né? Aquilo que, por exemplo, eu fiz 3 cursos diferentes. Eu fiz administração de empresa, com 1 ano e meio de cursando eu fiz publicidade e propaganda. A minha mãe falou assim, você não vai largar um para o outro, porque essa história eu já conheço. Vai largando e não termina nenhum. E eu fui obrigado a fazer os 2. E terminei os 2. Também achei que não estava bom. Parti para contabilidade, esse pior ainda. Eu nem cheguei a fazer 6 meses. E já com quase 30 anos eu fiz gastronomia. Então, era o meu destino, né? Eu fui músico até os 19 anos, quase 20 anos. Eu entrei para a música com 6 anos de idade, para tratamento, porque eu era hiperativo máximo. Hoje eu consigo ficar parado aqui sem ficar assim, ó, com a perna. Mas eu era uma criança hiperativa naquela época, tipo, que precisava de tratamento médico para acalmar. E minha mãe não acreditava nisso, me botou nos esportes e tal. E a música foi a única coisa que me acalmou. E eu passei por várias áreas da música e parei no violino. E quando eu parei no violino, me mudaram para o maestro da escola, era quem era minha professora. E ela me desafiou, e desafio é uma coisa que até hoje é provocativo, né, para mim. E quando ela me desafiou, eu falei, tá bom, então é isso que eu vou enfrentar. E eu, dos 10 anos, ela começou a me dar aula com 10 anos. Dos 10 aos 19, eu fui um músico de alta performance, tendo ensaios todos os dias. Passei 1 ano sendo espala da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Cheguei o ponto máximo que poderia chegar, e ela, infelizmente, faleceu. E eu abandonei tudo isso, e até hoje nunca mais toquei no violino. Demorei um pouco também a voltar a escutar a orquestra, a entrar. Mas é destino. Uma das coisas. Entendo que tem que ter amor, realmente. Tem que gostar, tem que ter tesão. Só que, eu vou levar para um lado bem... Tesão é diferente de amor, não é? Total. Hã? Sim. Total. Também. Então é isso. É essa provocação que eu quero de vocês. Que a gente não está só pelo lado romântico da história. Não existe só um lado romântico. Existe o lado romântico, a gente não pode esquecer. Eu não quero que ninguém fale aqui, a partir de agora a minha cozinha não é mais afetiva. A lembrança de manhinha virou agora um negócio que não vai ser mais minha lembrança. Não é isso. Não é isso. É que a gente entenda por um lado não romântico. Sabe? Por um lado profissional. Porque a gastronomia brasileira virou isso. Tem um cara, um francês que fala sempre, eu vou encerrar, tá? Senão o Miguel não fala. Tem um francês que fala no Instagram, não sei o nome dele, que de vez em quando passa no meu loop, porque ele fala assim, quando um brasileiro come uma coxinha, ele fala assim, lembrei da minha avó, um gostinho da casa, não sei o quê. Quando um francês come a coxinha, ele fala a acidez do frango, a maciez da carne e não sei o quê. São pontos de vista diferentes. E esse ponto de vista do brasileiro, por ser afetivo, é muito legal. A gente tem que defender. O brasileiro é um cara... O latino é um cara mais... são pessoas mais humanas, mais afetivas, realmente. Mas eu acho que o romantismo para isso é o que complica o nosso profissionalismo. É isso, sabe? O romantismo versus profissão. Quando a gente bota o romantismo acima, a profissão fica em... terceiro lugar, sabe assim? Então, eu acho que a gente tem que pesar a balança. Respondi? Tem uma última aí, pergunta. Tem uma última. Boa tarde, meu nome é Cris, sou lá da Bahia também. Opa, bastante só tem baiana aqui, viu? Os baianos retados. Então, quando eu fiz faculdade de gastronomia, eu fiz um caldo de abóbora com gengibre, e o professor que estava me avaliando, ele falou,
Nossa, deu vontade de chorar. Lembrei da minha mãe. Nossa, muito incrível. Mas eu não vou te dar nota porque eu lembrei da minha mãe. Vou te dar nota porque é muito bom. E aí eu queria fazer uma pergunta. Você falou de quando você começou, falou da cozinha afetiva e falou que é romantização, romantiza mesmo. Eu moro em um local que tem um festival gastronômico, é uma feira que acontece uma vez por mês. E uma coisa que a gente fica sempre pensando, como resolver um problema, que é uma problemática que tem na região, que é isso. As pessoas locais que fazem aquela comida afetiva, aquela comida que lembra da avó, da mãe, a galera que vem de fora, elas nunca chegam nessa barraca. Essas barracas só vendem depois que a comida francesa, que o sushi terminou. O hambúrguer terminou. Então, eu queria saber de você, né? Ouvindo isso aí, eu falei, nossa, isso acontece lá em Serra Grande. Como é que você conseguiu driblar, né, tudo isso para também as pessoas, você, no caso, né? Como é que eu faço? Eu estou fazendo comida errado, a comida não está certa, como é que a gente pode driblar? Ou, senão, eu estou lá em Serra Grande e começo a fazer comida francesa, né? Esqueço de tudo que a gente aprendeu. Como é que a gente lidar com isso? Esse drible não pertence só a gente, né? Esse é o problema. Esse é um drible que o país inteiro vive, que é a educação. É a base. E, infelizmente, a gente vive um país que a falta de educação ainda é um dos grandes valores para muita gente chegar aonde chega. Então, deixar as pessoas sem conhecimento faz parte do jogo. Então, isso está cada vez mais acabando. A gente está vendo que a balança está mudando. E a gastronomia, a nossa profissão está dentro desse jogo. O que acontece é isso, é uma educação. Vamos falar de França, porque a gente falou muito aqui de França. Se fala sobre comida e sobre cultura alimentar na escola, né? Então, as crianças, elas querem comer, querem entender dos queijos, dos vinhos, mesmo criança, elas sabem sobre produção de vinho, sobre o terroir, sobre as uvas, frutas, é uma diferença. A geração do meu filho, tem 13 anos, já é diferente. Ele já tem uma visão diferente do mundo e da comida. Ele é muito político, extremamente político, e é dele. E ele trata tudo com muito, por exemplo, a primeira vez que foi na fazenda, tem um vídeo dele, que ele, de chapeuzinho, na fazenda do avô, entra no galinheiro, sem ninguém falar nada, eu estou só filmando, achando bonitinho meu filho pequeno entrando no galinheiro. Aí ele chama a galinha e olha para ela e fala assim, não deixa eles tirarem todos os seus ovinhos. Aí eu falo, o que você está falando para ela, filho? Porque todo mundo come ovo no café da manhã. E como ela vai ter filhinhos? Então, tira só metade. E eu falei, puta, olha a ideia do menino, né? Aí ele foi para os porcos. Chegou nos porcos, a porca mãe lá tinha tido os porquinhos e separaram. Porque ela estava brava, não sei o quê. O pai, na verdade era o pai que estava separado. E aí ele falou, por que separaram eles? Não, porque tem que ser e tal. Ele falou assim, mas você gostaria de ficar longe do seu pai, da sua mãe? Então, assim, é uma visão completamente diferente. Então, e ele não come bicho. Ele é vegetariano? Não, ele se engana. Porque ele adora coxinha de galinha, por exemplo. Mas se põe um peixe em cima da mesa com cabeça e olho e tudo, ele fala, puta, vocês vão comer esse defunto? E cobre pelo menos a cabeça dele. Então, assim, já é um olhar diferente. A nossa geração, ou essa geração que está intermediária entre a minha e a dele, nem sabe de onde vem a galinha. Sabe? Nem sabe o que é agricultura, não sabe, né? É muito louco isso. Mas é isso. É educação, infelizmente. E não depende só da gente. A gente pode fazer a nossa parte. Pode não, deve fazer a nossa parte. Eu acreditei, insisti, mas eu tinha recurso. Também não dá para dizer que é romântico, né? Não foi nada romântico. E isso me fez entender que nada disso era afeto. Que era profissão, performance e entrega. Então, é isso. Aí o rei vai falar, ninguém pode pedir. Aí, acabou. O professor vai falar, ninguém pode pedir. Bom, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu também sou um grande fã do seu trabalho, você sabe disso. Eu que sou seu fã. Nós temos mais ou menos a mesma... Nós dois somos cria mais ou menos de onde você veio. Ouvindo isso aqui, nós comentamos. Ele é muito cria do Lohan, viu? Que é isso que nós aprendemos com ele. Profissionalismo acima de tudo. Parabéns. Eu aprendi com ele que a profissão,
o Lohan falava muito sobre ética, né? E ele é um cara duro e quando eu fui para a França com o Tomás Troagro, eu fiquei hospedado. Nossa, queimando alguma coisa aí. Eu fui para a França, os bombeiros não chegam aqui. Eu fui para a França, para Rouen, e fiquei na casa do avô de Tomás, do Monsieur Pierre Troagro, o Papa da Nouvelle Cuisine. Nem acreditava que eu estava naquele lugar. E o Tomás falou que, para explicar para ele quem eu era, e não papear muito, ele é filho do Lohan. Pronto, bastou para o velho não olhar para mim durante o dia inteiro. Até eu conseguir explicar a ele que eu não era filho do Lohan e ele entender de onde eu vim, foram 2 dias. E no terceiro, ele desceu para o café da manhã com um chapéu de lampião. E falou: a sua terra é de onde vem o meu herói brasileiro. É isso. Obrigado, gente. Salva de palmas. Obrigado.